Ai, boa noite, gente. Desculpa a demora. Alguns contratempos técnicos, mas estamos aqui. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu só abrir agora o da aula. Ai, meu Deus. Como é que a pessoa. Ô, Maria. Ai, obrigada pela paciência. Vai valer a pena no final, pelo que a gente vai aprender. Ai, embora. Rodando. A gente, recapitulando um pouquinho, né, os assuntos que a gente já abordou dentro do tema família, dessa série que a gente está falando. Vamos comentar aqui um pouquinho, mais conteúdo desse. Boa noite, boa noite. Recapitulando aquilo que a gente já vem estudando durante toda essa série, falando sobre família. Eu vou começar aqui falando um pouquinho do nosso início, que seria o quê? Os filhos, né? Hoje o tema é os filhos dentro do conjunto família, que a gente está fazendo esse estudo, para a gente abrir um pouquinho da nossa consciência, para a gente entender um pouquinho de autoconhecimento dentro do nosso clã familiar. Esse foi o tema dessa série que a gente vem fazendo durante essas segundas-feiras terapêuticas. Aí o que acontece? A gente aprendeu o que seria o pai e a mãe dentro do sistema família, né? As obrigações dentro da ordem da lei do amor, dentro da constelação familiar também. O que seria ser pai, mãe, e o que seriam os avós maternos e paternos, que a gente viu no último encontro que a gente fez numa quarta-feira. Então, a gente falou um pouquinho, né? Os filhos, eles tomam o que os seus pais dão para além da vida, como ela é, né? Todo filho, ele vai tomar aquilo que o pai vai ter para dar. Tomar, que eu falo, é a linguagem dentro da constelação familiar, não é tomar de, né, tomar a força, mas tomar porque é dele, é um direito garantido, entende? Então, ele vai tomar do pai e da mãe aquilo que é por direito dele. E o que o pai e a mãe vão dar porque eles têm para dar. Já ouviram aquela frase que diz assim, a boca só fala do que está cheio o coração, a gente só vai dar aquilo que a gente tem. Não tem como eu dar para vocês aquilo que eu não tenho, certo? Então, desde a primeira infância, a gente percebe, né, a gente vai vendo ao longo da nossa história, e outras famílias que a gente observa também, a gente começa a perceber que os filhos recebem dos pais o que lhe é necessário para viver, dentro de todo o sistema que a gente vai observando, né? Que o que os pais conseguem nos dar. O que é que o meu pai conseguiu me dar, minha mãe conseguiu me dar? O que é que os pais de cada um de vocês conseguiram dar para vocês? Dentro da limitação que eles tinham. Isso foi o que a gente veio debatendo até agora, né? O pai e a mãe, ele vai dar água, ele vai dar alimento, ele vai dar moradia, ele vai dar roupa, proteção, educação, cuidados médicos, dentro daquilo que ele tem como limitação. Se o pai e a mãe têm condições de pagar um plano de saúde, eles vão dar o melhor médico. Se o pai e a mãe não têm, eles não vão dar. E se o pai e a mãe tiveram uma orientação familiar, de uma educação, de princípios, de etc e tal, de bons costumes, eles vão passar para os filhos aquilo que eles receberam. E a gente foi percebendo dentro desse processo da constelação, né? Da explicação dentro da constelação como é que funciona a família, a ordem, né? A lei da ordem, da hierarquia, as leis do amor, do pertencimento também. A gente percebe como é que funciona quando a gente usa essa tríade, que é a tríade do pertencimento, da hierarquia, né? Dentro da família e da ordem. A gente entender essas três leis principais, a gente começa a atuar em qualquer setor da nossa vida com mais plenitude, com mais organização, com mais aceitação.
E tudo na nossa vida vai fluir de uma forma mais leve. A gente não vai entrar em tanto sofrimento. A gente percebeu também durante esses encontros, né, que hoje é o último dia da série, que quando o nosso clã está em desordem, quando o nosso clã, que é a nossa família, o nosso grupo família, está em desordem por algum motivo, ou nós estamos em desordem por algum motivo, nós afetamos o nosso clã e as novas gerações. Se começou a desordem conosco, vai vir para as próximas gerações a desordem. Se começou com algum nosso familiar que chegou primeiro, essa desordem ela pode refletir em nós, em um de nós, ou um dos nossos familiares, certo? Então, quando o nosso clã está sadio, tá em ordem, está saudável, isso vai reverberar em mim, em você e nas próximas gerações. Isso não quer dizer que ele não possa entrar em desordem mais lá na frente com alguém desalinhando dentro do círculo família. Né? Então, a gente aprende que a criança pequena, a gente aprendeu, né, também, vem vindo de lá para cá, que a criança pequena, ela tende a aceitar. Quanto menor é a criança, quanto mais dependente dos pais a criança o menor é mais fácil para ele aceitar o sistema familiar que é imposto. Você percebe o bebê, se a mãe der a comida naquele horário, ele vai comer, ele vai chorar, mas ele vai se adaptar àquele sistema, porque ele não tem muito o que fazer. Mas quando a criança ela vai crescendo, o pai e a mãe vai querer trocar a roupa dele, vai querer comprar uma roupa, um boneco, um brinquedo, e a criança ela já começa a ter autonomia para querer dizer que não quer daquele jeito, não quer mais vestir a roupa, não quer mais aquele brinquedo, não quer comer determinada coisa. Mas quando a gente é bebezinho, que a gente não tem esse discernimento, né? A gente obedece à ordem, porque a gente vai comer aquilo que é nos colocado na boca. A gente vai obedecer aquele que chegou primeiro, né? Aquele que está nos orientando como pai e mãe, como o ser responsável pela criança, pelo menor, normalmente. Então, a gente percebe que quanto menor a criança, mais fácil dela se adaptar ao clã que ela está. Então, ela vai viver de acordo com o ambiente. E ela vai ser moldada de acordo com aquele sistema que ela está vivendo. A gente vem aprendendo dentro da terapia do autoconhecimento todo esse processo. Que eu venho falando dentro da psicanálise também, né? Que a gente percebe o seguinte: a criança, ela nasce nua, ela nasce sem saber de nada, ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não tem mãe, ela não sabe chorar, ela não sabe expressar as emoções, e ela vai aprender todas as emoções de acordo com quem está ensinando para ela. Então, a gente vai aprendendo que na medida que a criança cresce, né, o ser humano começa a questionar, a duvidar e até recusar algumas coisas que lhe é oferecido pelos seus genitores. Ele já começa a ter uma certa rebeldia. E é nesse momento que a gente percebe que está desalinhando a ordem dentro de casa. Quando a gente vê filhos se jogando no chão no shopping, a mãe quer dar alguma coisa para comer, ele quer que seja daquele jeito, como a gente já comentou também em um dos nossos encontros, eu comentei com vocês. Um episódio que a gente viu lá na internet, rolando, um vídeo de uma mocinha já grande, ciscando por causa, no chão, rodopiando, dizendo à mãe que ela tem que comprar um iPhone. E a mãe já tinha dito a ela que ela tinha um iPhone mais antigo, não precisava de um iPhone mais atualizado. E a menina dando aquele escândalo e bombou na internet aquele vídeo, né? Então, para você ver como é a desordem dentro de um meio familiar. E isso traz o sofrimento, não só para aquela geração, e possivelmente para gerações futuras, que podem vir a repetir, ou ela está já repetindo algo que aconteceu antes dela vir nesse mesmo sistema, né? Isso nos leva a um aprendizado com o passar do tempo, que é muito importante. Os pais nos dão aquilo que eles conseguem nos dar. É isso que a gente tem que aprender dentro dessas leis, as leis do universo, né? As leis que regem a Terra. Dentro da lei de Deus, da lei, né, para quem tem uma visão cristã ou uma visão religiosa, a gente tem Deus acima de tudo e tem a nossa família. Todas as religiões elas vão pregar de uma forma, uma hierarquia dentro desse sistema, dessa visão. E a gente percebe que dentro da família existe uma hierarquia, dentro da própria lei existem os poderes. E ela fala para que a gente viva em ordem, em convivência com a humanidade, com o grupo família, com o grupo rua, bairro, estado, e vai passando para países e etc. e tal, existem todas as leis que vão regir aquela pessoa. Quando a gente começa a entrar em desordem, a gente vai sendo penalizado, eu vim falando para vocês dentro desse processo. E dentro do sistema família, a gente vai recebendo as penalidades, quando a gente comete os nossos erros. Eu falei muito desse respeitar o pai e a mãe, para a gente entender, né? Aceitar o pai e a mãe como eles são,
sem julgamento, para que a gente possa ter uma vida mais plena, saudável, e para que a nossa vida ela possa prosperar. Aí eu expliquei um pouquinho o que seria quando a gente está em desordem com a mãe, em desordem com o pai, e qual seria a importância, que foi o nosso último encontro, do avô e da avó. Expliquei um pouquinho também como é importante a nossa avó materna, a nossa conexão com a mãe. Que todos os nossos sentimentos, né, as nossas emoções, como nós sentimos a vida, como nós vamos identificar todos esses sentimentos que a gente vai colocar para fora, raiva, amor, etc e tal, as sensações de pertencimento à família, de exclusão, de qualquer que seja, esse sentimento que a gente sente muito hoje, vendo desordenado dentro dos transtornos mentais que a gente vê na sociedade hoje, eles estão muito mais conectados à conexão com a avó e a mãe, que é o lado materno. Então, se você tem alguém dentro do seu clã que já tem problemas psicológicos dentro da linha da mãe, você sabe que isso pode reverberar em você de alguma forma. Isso não é uma regra 100%. Isso são estudos que a gente diz assim, estatísticas que na grande maioria das vezes elas se tornam reais. Não é mentira. Mas também pode acontecer uma exceção de você ter na sua família alguns desses processos e isso não atingir você. Você ser blindada para isso. Você ter uma conexão mais plena que não se deixe envolver dessa forma, se emaranhar dessa forma. O que levaria você a não se emaranhar? Você está em sintonia com o seu clã, você aceitar toda a ordem que veio antes de você e você respeitar essas leis vão te blindar para qualquer um emaranhado que possa surgir dentro da sua família. Aí você vai ter que entender a lei do pertencimento, que é entender que todos do seu clã, eles têm o direito, a garantia de pertencer à tua família. Independente de você se considerar sangue azul e eles todos bastardos. Entende? Um exemplo que eu vou usar é, você é filha do casamento e teus pais, eles tiveram filhos de outros homens, fora do casamento, né? Teu pai ou tua mãe se envolveu com alguém fora, houve uma traição, e dentro desse relacionamento teve filhos que abandonou por aí, tem mulheres que abandonam o filho do primeiro casamento, né? Aí se casam de novo, a gente já viu isso em novela, em algumas situações que a mulher, quando tem o primeiro filho muito novo, às vezes dá para adoção, né? Novela mexicana, às vezes acontece isso. A gente viu também um caso de uma atriz brasileira, novinha, acho que Carla Dias, Carla alguma coisa, daqui, bem novinha, que ela foi violentada, ela doou e vazou. Acredito que um fofoqueiro aí de plantão vazou essa história que ela deu a adoção à criança e foi uma polêmica do Brasil se dividir entre aceitar ela, né, essa adoção que ela deu da criança, e julgá-la porque ela fez esse ato, entende? Então, assim, acontecem esses processos na vida que a gente vai passando e a gente, às vezes, não entende como isso reverbera na nossa história, no hoje, no agora, né? Portanto, aqueles que compreenderem quem são os nossos pais, quem somos nós dentro do círculo família, do vínculo família. A gente vai começando a ter uma vida mais plena, mais saudável, a gente consegue encarar os problemas sem tantos, né, contratempos, sem tantas dores. A gente não sofre tanto com os desafios que vai aparecendo durante a nossa jornada da vida. Aí a gente compreende que mesmo não tendo tudo na vida, tudo que a gente queria que o nosso pai desse, é nossa mãe, entendendo a limitação, às vezes financeira, psicológica, de tempo, de região, né, da cultura da onde você vive, você compreender que seu pai e sua mãe não tinham mais para te dar dali. É isso que é a ordem, o pertencimento, entende? Então a gente precisa ter essa compreensão. Quando a gente começa a ver isso, a gente percebe que os nossos pais podiam dar o que eles podiam dar de melhor, eles deram, né? Aí nós vamos encontrar a nossa paz dentro dessa relação. A partir desse momento, os filhos também compreendem, né, passam a compreender que são autores da sua própria vida, da sua própria história, e que aquilo que porventura vieram dos pais, né, que ainda eles não conseguiram que viessem dos pais, eles mesmos podem,
ir em busca na vida. Quando a gente compreende, olha, meu pai e minha mãe já me deram o suficiente, agora é comigo. Eu sou adulta, eu entendo que eles não têm estudo suficiente, eles não têm dinheiro suficiente, agora sou eu por eu. Atingi a minha idade, vou correr atrás dos meus sonhos. Respeito meus pais e deixo eles ali. Recebo o que é deles, aceito como eles são, independente de serem pessoas agressivas ou não, independente de serem criminosos ou não, eu vou aceitar meu pai e minha mãe como eles são, entender que me trouxeram a essa existência e vou seguir para a vida. E vou conquistar o mundo do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E atrás daquilo que meu pai e minha mãe não me deram porque não tinham condições de me dar. É essa compreensão que faz com que o sistema familiar ele tenha um fluxo mais adequado, quando a gente começa a compreender, né? Aceitar o que pertence aos nossos pais e entender que eles fizeram e fazem somente o que conseguem, isso já é um grande marco na nossa história para a gente evoluir como ser humano, entende? Então, aceite que seu pai e sua mãe fizeram e fazem por você aquilo que eles podem e só conseguem fazer isso. Aceita a limitação do teu pai e da tua mãe, para que a sua vida seja mais próspera e você consiga ir atrás dos teus sonhos, conseguir alcançar a tua força. Aí a gente percebe aqui que dentro da constelação, falando um pouquinho de constelação, o Bert Helling, ele fala que violar a ordem do amor entre pais e filhos, quem é que viola essa ordem do amor no sistema pais e filhos é aquele que se sente proprietário daquilo que pertence aos seus pais, né? O que foi construído pelo esforço dele. E não foi você que fez o esforço. Sabe como quando a gente recebe herança, tem muito filho que recebe uma herança e eles tomam posse como se aquilo ali fosse eles que tivessem conquistados. Mas eles, o que, é que a gente precisa entender com relação a isso? A gente precisa entender o seguinte, olha, eu sou herdeiro desse carro, desse patrimônio, mas eu vou honrar isso aqui porque foi meu pai e minha mãe que sofreram para construir esse processo. Eu não fiz esforço nenhum, eu sou apenas herdeira. Entende? Desculpa, gente, eu vou ter que coisar aqui, ó. Desculpa aí. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, eu já vi situações dentro da própria terapia que tem pessoas que, como eu, já cheguei a fazer isso algumas vezes, tá? Eu já cheguei a dizer a frase para minha mãe que ela tinha obrigação de fazer por mim o que eu queria que ela fizesse. Tem obrigação, você me trouxe para o mundo. Hoje eu me arrependo bastante, porque hoje eu tenho compreensão, hoje eu tenho consciência desperta, para entender como eu magoei ela e como eu magoei o meu clã por querer algo que não tinha no sistema para mim disponível, sabe? É como se a gente quisesse um iPhone que foi lançado em um outro continente que ainda não chegou essa tecnologia onde tu mora. Aí você exige aquilo ali, mas o teu próprio lugar e região ainda não tem. Sabe as antenas do Elon Musk? A Starlink? É como se você quisesse Starlink num lugar que ela ainda não está disponível. Você entende? Então, eu exigia aquilo ali porque aquilo tinha em algum lugar e eu achava que era meu por direito. Então, quando ele fala que a gente violar a ordem do amor, é quando a gente quer tomar posse de algo que não é nosso. Aí eu vou dizer dentro da constelação familiar, quando a gente fala de um filho. É um filho quando quer um carro do pai, antes do pai morrer, quer tomar conta. Aí tem a casa, tem dinheiro no banco, o pai está lá idoso, alguma coisa assim, e o filho quer tomar posse daquilo antes do pai morrer. Entende? Então, assim, isso é violar uma ordem, isso é violar o tempo. É não entender dentro das leis do pertencimento, da família, do amor, do dar e receber, qual é o seu momento de receber algo. Entende? Então, ele vai violar essa lei nesse momento. Ainda que determinados bens venham até ele como herança num determinado momento. Ele querer antecipar isso, ele está violando essa lei. Só haverá amor se o bem recebido for tratado como uma dádiva. Ah, eu recebi, olha, sabe assim, tipo, é como se fosse um milagre, ganhei na loteria do nada. Foi algo que aconteceu assim, olha, eu fui premiada por meu pai ter nascido rico, minha mãe ter nascido rica, ter me dado, sabe, hoje o que eu tenho. Nossa, eu sou premiada. Tem pessoas que não têm casa própria, né? E não conseguem herdar nem do pai e da mãe. Então, quando você reconhece assim, poxa, eu trabalhando hoje, olhando para mim,
dentro do meu desenvolvimento psicológico, do meu desenvolvimento intelectual, não teria condições de ter uma casa nesse valor, de ter construído esse patrimônio. Eu sou grata ao meu pai e à minha mãe por ter chegado primeiro. E hoje eu ter herdado isso. Então, você trazer como dádiva, sabe? Você entender assim, olha, nossa, como eu sou abençoada. Quantos filhos que têm ainda que fazer uma cotinha para enterrar os pais, porque os pais só deixaram dívidas, entende? Então, quando você consegue entender isso, o teu pai e tua mãe te deu e te dá aquilo, aquilo que eles têm, e você consegue manter essa gratidão, trabalhar dentro desse pertencimento, do dar e receber, da hierarquia da família, da lei universal, que é a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro sobrepõe sobre quem chegou depois. Entende? Então, isso dá mais ordem. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, quando isso acontece em um ambiente de trabalho, que a gente está usando a família para falar sobre o sistema. Mas quando a gente chega lá no trabalho, por exemplo, você é qualificado, mas você acaba de chegar no emprego, tem pessoas lá que estão há mais tempo querendo essa vaga, e você é contratada para ocupar essa vaga. Quando você chega lá na empresa, começa a acontecer um rebuliço. E as pessoas começam a te invejar, começam a criar situação e não passam o processo da empresa para você, porque começam a achar que você não merece aquela vaga. Que por mérito, pela ordem da empresa, o correto era conseguir colocar alguém naquele cargo por mérito dentro da empresa, que estivesse lá na empresa há mais tempo, que fosse merecedor daquele cargo, por meritocracia. E não contratar uma pessoa externa, mas promover alguém que já fosse da empresa. Então, tem muitas empresas que quebram, que entram em conflito, né, financeiro por conta disso. E tanta pessoa que vai ser emaranhada nesse processo vai sofrer, quanto a própria empresa e todos da equipe dela vão sofrer por isso. Porque existe uma desordem aí, entende? Agora, se você não tem ninguém dentro da tua empresa com capacidade para compreender esse sistema, e você coloca alguém ali para ocupar o lugar, porque essa pessoa está mais preparada e não tinha ninguém ali engatilhado, né, na ponta da agulha para poder entrar no lugar, aí você consegue trabalhar essa ordem dentro do sistema financeiro. Mas não é o caso que a gente está falando, tá? Então, assim, ao longo da vida, os nossos pais, eles também constroem ou construíram patrimônios, como a gente vem vendo, né? E esse patrimônio é composto por conhecimento também, não é só patrimônio financeiro, não. Atividades, ações, né? E bens materiais, é claro que também conta. E, no entanto, o que é importante para a gente? A gente tem em mente que os nossos pais, todo esse processo que eu venho falando, seja conhecimento, seja atividades, ações, tudo que eles construíram, isso aí a gente tem que ter em mente que é o quê? Que é dos nossos pais, que eles estão nos dando, eles nos cederam aquilo ali, porque eles chegaram primeiro, prepararam e nos deram. Lembra desde o começo que eu venho falando para vocês, olha, a gente tem que ter a maior gratidão pelo pai e a mãe, porque eles abriram esse portal para a gente chegar aqui na Terra. Se o meu pai não se unisse à minha mãe naquele momento de escola, que eu já falei para vocês a minha história, eu vou contar de novo para vocês lembrarem um pouquinho. Se meu pai não dormisse uma única vez com a minha mãe, que era só isso que eu queria, uma única oportunidade para eu estar aqui, eu não estava. Para você ver, olha, tem pessoas que vão ficar uma única vez juntos e vão ser pai e mãe de alguma criança, entende? E a gente tem que entender isso, é apenas aquela oportunidade que aquela criança tem de vir ao mundo. E eu sou grata por isso. Hoje eu sou grata por isso. Antes eu não era, não. Eu tive muito conflito, porque eu tinha dois pais. Eu considerava minha avó minha mãe, segunda, e meu avô meu segundo pai. Então, até eu entender dentro dessa lógica de pertencimento, de ordem da família, eu dizer que a minha avó era minha avó e o meu avô era meu avô, demorou. E eu sofri muito dentro desse sistema, até me encontrar. Entende? A gente tem que entender o lugar de cada um dentro do sistema família, para a gente não burlar esse sistema e acabar entrando em conflito e trazendo isso para a nossa vida amorosa, financeira, familiar. E quando a gente for construir a nossa própria família, a gente não disfuncionar a nossa própria família. Você já reparou que existem mulheres, filhos, que falam dos pais, que não vão querer fazer iguais aos pais, e quando tem o primeiro filho faz pior?
Já viram alguém fazer isso? Aí eu não vou fazer a mesma coisa. Aí quando tem os filhos, repetem ou fazem pior do que os pais. Entende? Então, assim, a gente tem que ter essa noção, tá certo? Isso também cabe aos filhos, como eu estou dizendo assim, ó, não julgar os pais. Às vezes a gente julga o pai, a mãe, você podia ter feito melhor. Você podia ter escolhido uma mãe melhor para mim, viu? Porque isso aí já vi muito na terapia. Não aceito minha mãe, meu pai podia ter escolhido uma mãe melhor. Já ouvi muitas pessoas dizer assim, olha, minha mãe não presta, não. Minha mãe não presta, não presta. Já escutei muito. Eu tenho escutado muito isso ultimamente, na sessão. Um caso desse. Então, o que acontece? Não respeita a mãe, não entende que a mãe carregou 9 meses, não tem o mérito, né? A gratidão de entender que a mãe carregou 9 meses, amamentou, teve todas as situações que uma mulher pode ter durante os 9 meses, carregou na barriga, mesmo não querendo aquela gestação, porque tem mães que esperam 9 meses e depois dão o filho para adoção. Tem mães que interrompem a gravidez. Então, se você não foi interrompido por algum motivo, você tem que ser grata à tua mãe e teu pai. Mesmo que teu pai seja ausente, você tem que ser grata a ele. E se teu pai foi presente, que te sustentou, que fez muita coisa por você, mesmo que não seja o que você esperava, né? Você está julgando a capacidade do seu pai ser produtivo na tua vida, então você tem sérios problemas. E vai ter para a vida. Porque a vida ela não vai se abrir para nós quando a gente para a gente quando a gente se comporta dessa forma. É por isso que se trava o financeiro quando a gente está assim com o pai, né? Os nossos relacionamentos quando a gente está em conflito com a nossa mãe, a gente não consegue se dar bem com as outras pessoas, porque a mãe está nesse lado afetivo, é a energia feminina, entende? Então assim, tudo vai fazer sentido quando você começa a enxergar a capacidade produtiva do teu pai e da tua mãe. Eles já fizeram o bastante. E chega um determinado momento na nossa vida que a gente precisa entender que o pai e a mãe já não são mais suficientes, que agora é com você, agora é com as tuas pernas, agora é com a tua força que você vai ter que ir para o mundo, entende? Quer mais alguma coisa? Aí teu pai e tua mãe te deu uma roupa de uma determinada marca. Tu quer algo mais caro? Vai trabalhar para comprar. Teu pai e tua mãe te deu o básico, feijão com arroz. Você quer comer um bife? Vai trabalhar para ter o bife. Teu pai e tua mãe estão te dando ovo, você quer comer outra coisa? Vai trabalhar para comer outra coisa, porque ele está te dando o que eles têm. Você entende? Então, assim, são coisas que a gente às vezes acha que tem que ter. É obrigação. Mas o nosso pai e a nossa mãe são seres humanos comuns. E se você foi privilegiado de ter muito mais do que isso que eu estou falando, feijão com arroz, bife, batata frita, lazer, brinquedo, quantas crianças não tiveram? Uma mãe que pegasse no colo. Conheço já, olha, eu mamei até 13 anos. Ai, meu Deus, na mamadeira, na mamadeira. Tomei mamadeira até os 13 anos de idade, porque antigamente, né, nos anos 80, que sou dos anos 80, ninguém precisa saber, né, mas já contei, eu mamei até essa idade. Eu tomava mingau na mamadeira, eu tomava vitamina, suco, alguma coisa, eu tinha essa frescura de estar na mamadeira. Até que eu vi algumas pessoas reclamando, essa menina tá grande demais não, para estar de mamadeira. Aí eu fiquei com vergonha e eu mesma desisti da mamadeira. Então eu comecei a crescer ali. Então existem pessoas que não conseguem fazer esse desmame, não conseguem entender, olha, meu pai e minha mãe foi até aqui, tá na hora de você crescer. Se você não fizer isso naturalmente, a própria vida ela vai te, sabe, te colocar numa situação, num bequinho mais estreito, que você vai ter que tomar seu posicionamento para ir para o seu lugar. E isso muitas vezes vem no processo sofrimento. Compreende? Dessa forma, a gente no instante vai para o nosso lugarzinho. Sabe que nem boi? O boi quando vai ser marcado, o boi quando vai passar naquele curralzinho, né? Então, aquela boiada todinha, aí todo mundo tá lá correndo. E o vaqueiro lá empurrando para lá para eles entrarem naquele trechinho, né? Aí, quando eles levam uma cutucadazinha, no instante vão pro trilho, entende? Então, precisa levar umas cutucadazinhas para ir, ó. Tá correndo solto? Peraí, aí vem com aquele negócio quente lá no fundo dos bois, dos bichinhos, e eles vão para aqueles trechos. Então, assim, usando essa linguagem, que não é muito legal, mas para a gente pensar e refletir, aí nessa hora a vida vem, ó, te dá uma cutucada, tu no chão diz, eita, peraí, baixar um pouquinho o meu orgulho, vou diminuir um pouquinho, e vou ser mais humilde.
entende? Então, você tem que aprender. Quem é que manda na tua casa? Quem é grande? O pai e a mãe. Quem é pequeno? Os filhos. Independente se teu pai e tua mãe têm 1,60 m e você já está com 2 de altura, grandes são eles e você é pequeno. Espiritualmente falando, dentro da hierarquia, dessa visão mais espiritual, fenomenológica, eles são grandes e vocês são pequenos. Entende? Então, em outras palavras, a ideia por trás dessa ordem do amor é a compreensão total de que nós e os nossos pais, eles são bons o suficiente. O meu pai, ele foi bom o suficiente para dormir um dia com a minha mãe e eu estar aqui. Ele já foi bom o suficiente. E se ele não tivesse ficado com a minha mãe? Eu ia estar aqui? Aí teu pai, tua mãe, aí te deu um carro. Ele foi bom, ele só deu o carro, a gasolina é contigo. Aí tem gente que quer o carro e ainda quer a gasolina. Tem gente que quer o carro, a gasolina e o motorista. Entende? Então, assim, deixa de ser folgado, agradece o que você tem, vê o que teu pai e tua mãe te proporcionou. Aí, dentro da terapia, a gente vê também outras coisas. Ai, meu pai me espancava muito, minha mãe gritava muito comigo, era narcisista. Ai, meu pai era muito ruim, minha mãe era isso. Não importa, gente. Vamos levar em consideração o seguinte, eles... Tá entrando de novo, Marcelo? Ui. Eles fizeram o que podiam, entende? Eles fizeram da forma que eles podiam, o que eles tinham para dar, como eu falei no começo. Eles vão dar aquilo que tem no coração, que está cheio, né? Eles deram o suficiente e utilizaram os recursos que tinham disponível, né? Assim, da forma que sabiam e que sabem fazer. Ainda que alguns pensem que aquilo que ele deu não fizeram nada adequado, não foi o suficiente. Mesmo que você pense que não foi suficiente para você, que você quisesse mais, né? Você tem que aprender a aceitar. Eles fizeram o que podiam. Uma frase que eu acho bem interessante para a gente refletir também sobre esse sistema é sobre os filhos só podem ser crianças, né? Essa frase bem interessante, que fala assim, os filhos só podem ser crianças se os pais forem adultos. Dentro dessa frase, a gente percebe a lei da ordem. Tem muito pai que fica infantilizado e mãe também. Então, eles invertem. Aí a culpa não é da criança, é o pai e a mãe que não estavam muito preparados e acaba impactando na criança. Nos filhos, né? Isso aí já está burlando o quê? A segunda ordem, que é a ordem o quê? A ordem da hierarquia dentro da família, segundo Bert Helling, né? Os filhos, eles só podem ser crianças se os pais forem adultos. Então, muitas vezes, quando a gente vê a imaturidade do pai, da mãe, a gente tende a querer ser mais adulto, antes do tempo. A gente quer, sabe, crescer antes do tempo, a gente quer mostrar maturidade antes do tempo, a gente é forçado a mostrar maturidade antes do tempo. Principalmente quando as mães mais novas têm filhos e vão tendo mais filhos e a filha mais velha vai ficando mãe dos filhos que vão chegando, entende? Dos próximos que vão nascendo. Então, aquela criança ela vai perdendo o lugar dela para assumir o lugar de mãe dos irmãos mais novos. Aí entra nesse sistema de emaranhamento, né? E sai da posição de filho e começa a se achar mãe dos irmãos. Embora dentro da hierarquia, os filhos que cheguem primeiro, eles sobrepõem os filhos mais novos. Porque lembra da historinha bíblica, né? Aí o primogênito é que recebe o nome da hierarquia dos pais. Ele que vai levar para as novas gerações o nome do pai. É ele que vai levar, herdar tudo, todos os bens, ele vai fazer a distribuição para os outros filhos. Entende? Ele recebe a bênção. Isso não deixa de ser verdade. E quando a gente passa por cima dessa hierarquia, a gente entra em sofrimento. Aí outra frase que eu achei bem interessante trazer para a gente refletir é: quando os pais e os filhos estão no seu lugar adequado, a família ela pode ser saudável. A família ela se torna saudável, o ambiente saudável, harmonioso, quando a gente percebe que cada um está no seu lugar, ocupando aquilo que é seu por direito, sem interferir no lugar de ninguém, sabe? Aí é que um psiquiatra, né, austríaco, Alfred Adler,
ele foi o primeiro teórico a surgir, a sugerir, né, que, como é que se diz? Que a ordem de nascimento tem influência na personalidade. Ele foi o primeiro a perceber, a trazer em pauta, né, que a personalidade ela se constrói de acordo com a hierarquia dos filhos, sabe? Então, de acordo com ele, os primogênitos, né, o primeiro filho de cada pai e mãe, eles são destronados quando um segundo filho nasce. É aquela sensação, sabe? Tomar o meu lugar. Ah, eu estava tudo ótimo quando eu estava aqui, minha mãe tinha tempo para mim, meu pai tinha tempo para mim, todo mundo tinha, e agora chegou mais alguém, aí às vezes tem aquele conflito. Eu não sei se você percebe. A gente começa a perceber que a família não está saudável quando o filho mais velho ele começa a sentir esse abalo. A gente já percebe também que pode ter uma desordem lá rolando a antiga, que está reverberando em você agora nessa nova geração também. Isso pode ser algo antigo que está vindo, se espelhando na tua geração, e você não percebeu. Eu lembro que quando meu irmão nasceu, eu fiquei muito revoltada. Eu tenho 8 anos de diferença do meu irmão. E quando ele nasceu, eu fiquei muito chateada, porque aquele menino chegou e tomou meu lugar. Eu me achava, continuo me achando, mas perdi meu lugar para minha mãe, entende? Então, assim, foi muito desconfortável e isso muda a personalidade, né? Isso interfere no desenvolvimento da personalidade, influenciando na ordem, né, que a gente vai se desenvolver. Aí aqui o desenvolvimento da personalidade tornou-se uma questão controversa em psicologia, né, entre o público em geral, porque a grande maioria, eles vão pensar o quê? Que a personalidade é fortemente influenciada pela ordem do nascimento. A gente percebe também, a olho nu, quem não tem muito, né, muito estudo dentro desse tema, a gente vai perceber, olha, fulano está com ciúme do outro irmão que chegou agora. A gente meio que percebe um pouquinho esse processo, né? E a gente vai percebendo que tem uma certa como é que eu posso dizer assim, controvérsia aí. Algumas pessoas vão dizer que tem e outras vão dizer que não tem. Mas, na grande maioria, a gente percebe uma mudança, né? Como qualquer pai e mãe, a gente sabe que mesmo que você tente tratar os filhos iguais, exatamente da mesma maneira, nenhum pai, nenhuma mãe se comporta exatamente da mesma forma com cada um filho. Vai ter sempre uma diferença. Nunca há duas crianças que assumam o mesmo papel no seio da família. Cada um vai ter uma diferença. Cada pai e mãe vai ter uma diferença. Entende? Ai, meu Deus. Socorro. Dá para cortar isso aí, Marcelo? Ai, meu Deus. Exatamente. Ninguém vai ser igual. Empiricamente, que a ordem, né, do nascimento tem um papel forte no desenvolvimento da personalidade, mesmo que a experiência prática sugira ser diferente nesse caso. Bert Hellinger, ele fala assim, ó, ele ensina para a gente o seguinte: segundo a ordem, os membros da família que vierem antes, como eu falei, né, ele sempre vai ter precedência em relação àqueles que vierem depois. Ou seja, se eu nasci primeiro, eu tenho que ser mais dentro da minha família do que meu irmão. Eu tenho uma, não é melhor do que o outro, mas assim, eu tenho uma hierarquia de poder sobre ele, ele tem que me obedecer. Eu obedeço meu pai e ele me obedece, porque eu cheguei primeiro. Ele tem que ter um certo respeito por mim, porque eu sou a filha mais velha, entende? Gente, tem uns negocinhos aqui muito bravos. Então, os pais, eles, pre, eles têm preferência sobre os filhos, e o irmão mais velho tem precedência sobre o mais novo. O pai, ele vai estar acima do filho mais velho, como eu falei, e o filho mais novo vai estar abaixo do filho mais velho. Olha que interessante. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, aproveita. Eu vou abrir aqui outro para falar um pouquinho mais do primogênito. Só um minutinho. Aí o que acontece? Tem o filho do meio,
que a gente vê uma diferença também. O filho do meio é aquele que meio que nem fede, nem cheira, coitado, fica meio anulado. O filho mais velho, ele tem aquela sensação de que, ai, estou acima dos outros. Pode falar, Carlos. Então, eu queria falar assim que sempre o filho mais velho, na realidade, abre mão, assim, às vezes de algumas coisas para os filhos mais novos, às vezes até fazendo-se de pai dos filhos mais novos, né? Do irmão mais velho sendo pai dos filhos, cuidando dos irmãos, na realidade, que eu quero dizer. Tem essa parte, assim, que acontece sempre que as mães delegam essa parte, assim, para os irmãos mais velhos, terem atenção com os mais novos. O que acontece, assim? Quando está acontecendo, ele está em desordem, compreende? Geralmente isso acontece porque a família está em desordem. Porque o correto é ter hierarquia, sim. Hierarquia de respeito, de pertencimento, de cada um ter o seu lugar. Mas não de você assumir o papel do seu pai e da sua mãe. Entende? Mesmo que o pai e a mãe tenham falecido. Mas, assim, eles se sentem nessa cobrança. Por que que sofre? Essa pressão psicológica grande que vai surgir entre o filho mais velho. E esse afrouxo que acontece com o filho mais novo. Você já reparou que o filho mais novo faz tudo? E os pais já estão abestalhados ali, que já não está nem ligando para nada, ele sobe, vai, pinta e borda, e o pai, deixa. O mais velho diz assim, se eu fizesse, eu apanhava, ficava de castigo, era diferente, entende? Então, assim, são coisas que a gente percebe que tem essa alteração. Pode falar, Carlos. E também tem, como tu falou dessa fase aí, e não só quando os pais falecem, que o irmão tem que assumir, mas ainda quando os pais são vivos, então, às vezes o irmão mais velho, ele não se sente, sente que aqueles irmãos mais novos têm tudo que ele gostaria de ter e ele não teve, e então, sente-se que é uma criação diferente de um irmão para o outro também, sempre essas Mas é o que eu estava falando no diferenças. começo, né? Por mais que o pai e a mãe eles tentem dar igualdade, eles não vão conseguir, porque ninguém é igual. Eles não têm como fazer essa medição para fazer igual, entende? Até os tempos são diferentes. Por exemplo, dependendo do intervalo de um filho para o outro, a educação, a alimentação vai ser diferente, entende? Por mais que você queira dar o melhor leite, às vezes o leite está ali diferente, está um preço diferente, alterou a fórmula, não vai ser igual. As roupas, os desenhos animados, a educação, a escola, nada vai estar igual, porque o tempo ele muda, tudo passa, sabe? E você não vai conseguir dar do mesmo jeito, mas a gente tem aquela sensação. E aí existe o quê? Um peso que vai para cima do pai e da mãe, que vai querer dar para o filho melhor, né? Vem essa parte psicológica que vai afetar muito emocionalmente e vai reverberar nos filhos de todo jeito. Agora, o interessante que a gente vê no primogênito é como pais, né? Se você lembrar disso aí, você vai perceber que você era, né, dentro de casa, pai ou mãe ou filho, você percebe o resultado de diferença. Se você, dentro da sua família, por exemplo, não sei se você era o filho do meio, alguma coisa assim, eu sou a primogênita do meu pai e da minha mãe. Então, assim, com a minha mãe ainda consegui exercer um pouco esse meu papel. Mas com o meu pai, eu fui meio que excluída dessa função. Porque eu não participei da vida dos meus irmãos lá na família dele. Entende? Então, lá eu sou excluída. Então, eu sofri alterações naquele sistema, por parte dele. Por parte da minha mãe, não. Eu fui excluída, assim, por ser a filha mais velha. Eu me senti excluída porque eu fui substituída. Mas, assim, para o pai e para a mãe, como eu coloquei no conteúdo, né? O filho mais velho, ele vai ser sempre o primogênito.
Ele vai ter o pai e a mãe só para ele por um determinado momento. Mas os outros irmãos não, vão ter que sempre ter outros irmãos. O primogênito, ele tem esse título, né? Então, essa parte aí é que é a parte bacana, né? Você ser o filho mais velho. O primogênito, ele está habituado a ser o centro das atenções. Ele tem a mãe e o pai só para ele naquele momento. E quando isso é tirado, ele passa por um sofrimento psicológico. E isso acaba alterando. Se você não faz o desmame certo, né? Acaba afetando na personalidade e para a vida adulta também. Você tem que preparar a criança para isso, procurar sempre, tá? Ter embasamento para isso, orientação psicológica também, ler bastante coisa desse conteúdo e procurar orientação, porque o que a gente vê muito hoje são famílias disfuncionais, né? Coisas que não são planejadas. Aí as crianças ficam todas desnorteadas, né? Acaba com esse processo. Deixa eu falar um pouquinho aqui de outros filhos. Algumas características também do primogênito, né, da alteração da personalidade que a gente vai ver. Aqui, ó. Os primogênitos muitas vezes podem ser encontrados em carreiras de liderança. A gente vai ver algumas alterações na carreira de liderança, né? Eles têm esse chamado para ser líder. E a gente vai ver o disfuncional dentro do filho mais velho quando ele não se considera líder, quando ele considera inferior os outros irmãos. Isso é disfuncional, entende? Eu conheço um caso que eu estava tratando uma garota, né, uma jovem, ela é a filha mais velha, ela foi muito mimada. Então, a mãe e o pai não deixou ela ir para a vida, né? Deixou ela em casa, não deixou ela casar assim, tipo, deixa, mas não deixa. É aquela coisa, tipo, aí fica protegendo, aí tem que morar perto, se for casar tem que ser aqui, aí acaba prendendo embaixo da asa e vai tirando todo o potencial que aquela criatura tem para crescer, para expandir. E ela acaba carregando um peso sobre si, que é o peso de que, ai, não, eu sou o filho mais velho, eu tenho que dar exemplo. E existe esse lado psicológico, meio que espiritual, fenomenológico também, que está dentro da constelação, que traz essa visão, ai, não, eu não posso, eu tenho que dar exemplo. Ou então, ai, a minha mãe quer que eu seja exemplo para os meus irmãos. Então, essa cobrança toda faz com que ele seja totalmente diferente. Entende? Faz com que ele se perca no caminho também, por não ser o que os pais esperavam. E essa frustração traz uma depressão também. Poxa, meu pai queria que eu fosse, ou minha mãe queria. Então, um grande potencial aí de cobrança está mais em cima do filho mais velho. A gente vê isso desde a Bíblia, olhando lá nos livros antigos, na história da humanidade, compreende? Então, a gente vai ver que quando isso não é obedecido, desnorteia toda a família, todo o clã familiar, né? Então, os filhos mais velhos, muitas vezes, eles podem ser vistos como líderes, né? A criança mais velha, ela é muitas vezes dada com responsabilidade a tomar conta, como a gente viu, né? Dos filhos mais novos de casa, recebendo assim a formação inicial de ser um chefe de família. Eles podem optar por se manter ou tentar recuperar a atenção dos pais através da conformidade, né? Se conformar com isso. Ai, não, eu vou ser a boazinha porque eu estou agradando meu pai e minha mãe, ajudando meus irmãozinhos, sabe? Isso falha. Se isso falha, né? O que vai acontecer? Há uma possibilidade de que aconteça com ele o quê? Né? Ele se comportar mal de forma rebelde, porque não conseguiu passar esse papel para o pai e para a mãe, que ele está se sentindo cobrado. E muitas vezes isso acontece inconscientemente. O pai e a mãe não vai dizer, ai, cuida do teu irmão, não. Ele vai sentir isso, esse peso inconsciente dentro do clã dele, sabe? É como se fosse uma energia te empurrando para você ter essa responsabilidade. Por exemplo, eu não sei qual é a posição de irmãos aí de vocês, mas vamos supor que você está lá numa escolinha. Quem aqui já viu isso? Ou com um primo, ou com alguém que é mais novo do que você. Você está na escolinha lá, seu amiguinho é mais novo que você. Você sente a cobrança de defender ele numa briguinha de colégio. Ou então você está adulto lá, é um irmão seu que é mais novo, você vê passando alguma injustiça e você sente a cobrança de você defendê-lo. Isso acontece. Isso é algo fenomenológico que você não vai perceber. Ele está implícito em você. O próprio clã seu, ele vai lhe cobrando essa energia. Não é que você queira, mas você se sente na obrigação de ser responsável pelaquela pessoa.
pelo aquele ser que chegou depois de você. Porque você se sente na obrigação de fazer isso. Então, muitas vezes, a gente sofre essa pressão psicológica, sabe? Forçam-se para julgar, ajudar, para proteger os outros, para agradar. Então, muitas vezes, o filho mais velho vai ser a boazinha, vai sofrer danos psicológicos mais na frente, porque vai ser o bonzinho que vai querer se comportar, né? Ou, às vezes, a ovelha negra da família. Ou fica mal demais, ou fica bonzinho demais. Ou o rebelde, ou o bonzinho demais, deixando de fazer aquilo que ele quer para ser o que as pessoas querem, para ser o personagem que o pai e a mãe vai se agradar. No caso que eu falei dessa garota, ela é um personagem para agradar o pai e a mãe, entende? E ela sofre pra caramba, tá com a depressão muito forte. Porque ela não consegue preencher a expectativa que ela vê na mente dela que o pai e a mãe cobram. Porque às vezes o pai e a mãe não vai falar verbalizado, mas vai sentir. Pronto, Marcela, já você vai ficar num desses polos, né? Como a Marcela está dizendo, você acha boazinha demais. Porque quer se enquadrar, quer agradar, entende? Então, isso acontece muito. O filho do meio, vamos falar um pouquinho do filho do meio para a gente ter uma noção um pouquinho, né? A criança que se encontra no meio, muitas vezes dominada pelo primogênito, que é o mais velho, né? Mais sábio e mais competente em virtude do que a sua idade, né? Ele vai ver mais qualidades, ele vai dizer, não, é o meu irmão mais velho. Às vezes, quando está na sintonia, a gente vai perceber essa visão do irmão do meio, né? A atenção individual que recebeu de seus pais, ele vai perceber o quê? Que essa quantidade de visão o irmão mais velho ele recebeu. Ele não se sente tão assim, sabe? Ele acha que tudo está lá para o irmão mais velho. E o irmão mais velho já sente aquela coisa, me destronaram, né? Aí lá vem outro, o mais novo. Ah, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Isso é bem complicado, porque tem crianças que elas não estão preparadas. Isso tudo tem que ser preparado psicologicamente. E como eu falei, né, a gente vai percebendo dentro das famílias brasileiras, né, e no mundo, muitas vezes não tem planejamento. E a gente vai sendo empurrado ao que vai vindo, à vida automática. E isso vai virando uma bola de neve. A gente vai só entrando emaranhado e vai empurrando para a vida. Quando vê, a gente está repassando o mesmo sistema para os outros filhos, para os netos, e a gente não vai percebendo isso, entende? Acontece também com o filho único, né? Quando a gente tem filho único, muitas vezes, o filho único, ele fica sobrecarregado, porque fica a expectativa toda no pai e na mãe, e muitas vezes ele não tem força para ir para o mundo, por quê? Por conta dessa cobrança, dessa autoproteção do pai e da mãe, que mesmo que a mãe e o pai não falem, ele não se sente capaz de ir para o mundo por conta da proteção e de toda a expectativa que o pai e a mãe deu. Então, é bem complicado falando psicologicamente, né? Eu estou falando, usando esse sistema para a gente ter uma visão fenomenológica de como age essa energia dentro do nosso campo familiar, para que a gente tenha um pouco de compreensão. Isso não quer dizer que todos os sistemas familiares vão ser dessa mesma forma, mas eu estou querendo explicar para que vocês possam compreender que dentro do sistema disfuncional família, a gente vai perceber essa energia atuando dessa forma, atuando de forma negativa no filho mais velho, fazendo ele se sentir destronado, com a obrigação de cuidar dos outros irmãos, mesmo que os pais não cobrem, entende? E o filho do meio se sentir meio que, eu não sou nem o favorito, porque eu não sou o caçula, nem sou o mais velho, e ele sentia essa pressão de todo jeito por ele, porque ele dizia assim, eu sou tipo tanto faz. E realmente, muitas vezes o filho do meio fica meio que esquecido, entende? Mas outra coisa que eu acho interessante também, a gente está falando aqui da hierarquia sanguínea, né? Mas sempre chega um agregado, sempre vai chegar alguém que vai fazer esse papel. Filho mais velho, filho do meio ou filho caçula. Eu conheço aqui no sistema familiar, por exemplo, né? Um aqui mais próximo de mim, que eu vou usar como exemplo. Que a mãe não engravidava, aí o que acontece? Um parente da família morreu, essa criança ficou sem mãe, e esse casal resolveu, por ser tios, adotar essa criança como filho.
Depois que ela adotou como filho, esse casal adotou como filho, veio o primeiro filho. E o primeiro filho, mesmo que ele não queira, inconscientemente ele sofre essa pressão desse filho agregado, mais velho. Porque é como se ele tivesse sido destronado como é que eu posso dizer? Falando em fenomenologia, tá certo? Usando isso como algo espiritual. Ele sente a cobrança, esse lugar é meu. E foi ocupado por alguém que nem do sangue é. E querendo ou não, isso dá problemas, viu? Se vocês perceberem aí, filhos adotados como são, né, o dilema dentro da família, quando não é de sangue, quantos problemas dão mais na frente, como isso desestrutura o clã familiar. Às vezes você quer fazer uma ação de bondade e você acaba desestruturando o clã da tua família. E tem pessoas que nunca dizem, nunca expõem, esse meu filho foi adotado ou não, escondem para o resto da vida, mas o emaranhado começa a rolar lá, o buruçu começa a rolar, e começam a perceber que tem algo de errado. Até uma hora que a bomba estoura, né? Ou vem uma doença, o corpo falando que precisa de, como é que se diz? Trazer o pertencimento à vida, né? Trazer essa coisa, aí vem uma doença tipo assim, precisa de um órgão, precisa do sangue. Aí, nesse momento, a família fica toda constrangida, porque tem que dizer para aquele filho que ele foi adotado. Porque vem aquela força puxando o pertencimento dele. Porque a vida, ela vai cobrar algo que você não está fazendo correto. Então, muitas vezes a gente vai ver em situações de adoção acontecer um transplante de algum órgão, precisar ser necessário, e por isso a família ter que dizer para o rapaz ou a moça que foram adotados. E toda a verdade vem à tona de alguma forma ou de outra, porque a mentira não fica por muito tempo. Se não for nessa geração, vai vir outra, alguém vai vir, vai vasculhar e vai perceber esse sistema desestruturado. Entende? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vou falar aqui um pouquinho mais. Aqui é característica um pouquinho do filho do meio, para a gente entender um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho aqui da característica do filho do meio. Característica-chave, que pode, né, desenvolver o filho do meio dentro de um lado psicológico. Nunca ter, né? Ele nunca tem toda a atenção dos pais. Tem sempre um irmão que está mais avançado, por isso podem agir como se estivesse numa corrida. Ele vai sempre ver que alguém está na frente dele, ele vai achar que está sempre competindo com alguém, que ele tem que ultrapassar, né? Ele tende a desenvolver habilidades que o primeiro filho não apresenta, então ele vai sentir a necessidade de apresentar coisas e qualidades que o primeiro filho não tem, para se sobressair daquela situação. Então ele se sente cobrado, olha, se meu irmão é super, eu tenho que estar acima para pelo menos conseguir meu espaçozinho, né? Muitas vezes lidam melhor com decepções. Eles vão saber lidar mais com as emoções nesse caso de decepção com mais facilidade, muitas vezes, não é sempre. Por quê? Porque eles já são do meio, já estão frustrados ali, já aprenderam a lidar com essa frustração. Eu não sou o primeiro. Do que um filho, um primogênito, que vai mostrar mais o imperador, ele vai ter mais o traço de imperador. Não, eu sou o primeiro, eu mando, e se morrer o pai e a mãe, é eu que mando aqui na situação. A força que vai vir dele, né? Inconscientemente que eu estou falando, tá, gente? Não necessariamente você vai ver isso implícito mesmo, assim, é explícito, mas vai estar lá no contexto da personalidade dele, entende? Então, a gente vai perceber muito isso, a mostrar esse imperialismo dele, né? Na situação, o mais velho. Muitas vezes lidam melhor com a decepção, o do meio. Grandes, eles serão grandes negociadores, eles vão saber lidar com a situação. Quando tem uma briga de irmão, o irmão do meio sempre faz aquele intervalo, né? Eles vão saber lidar mais com problemas também. Muitos amigos legais, eles vão saber fazer mais amigos, trabalham arduamente para se manter e manter aquilo que eles desejam. Eles vão ser pessoas que vão ser mais adaptáveis, mas sofrem também essa energia. É tudo um processo. Eu senti muito essa energia de quando a minha mãe faleceu,
da obrigação de ter que cuidar do meu irmão. Olha só, um cara já adulto, e fazer o quê? Vai fazer 4 anos que a minha mãe faleceu. E eu senti essa pressão me empurrando, tipo, agora é contigo. Entende? Porque, desculpa, gente, nessa fase da vida, a gente se sente muito pai e mãe. E eu tive uma família disfuncional. Então, toda essa energia, toda essa força, ela vem trabalhando, empurrando a gente para fazer, a gente não percebe. Isso é algo que a gente não vê, mas que emocionalmente, psicologicamente, vai trabalhando nos nossos traços de personalidade. Eu meio que sempre fui muito mandona, assim, eu já me sentia assim, ah, tem que me obedecer, que eu cheguei primeiro. A gente sente um pouquinho assim, né? Quando a gente não consegue manter essa postura do primeiro, a gente se sente inferior e se sente deixado de todo jeito, entra numa depressão por conta de também não estar nem na vibração da posição que merece. Aí aqui, o filho mais novo, ele já é mais festeiro, ele já vai ter uma personalidade de se adaptar mais, de farrar mais, de bagunçar mais, né? De ser mais leve as coisas para ele, porque os outros já tiraram tudo que tinha que tirar, do pai e da mãe. É, mandona, né? A gente acaba sendo mandona, mesmo sem querer. Então, o filho mais velho, ele já vai ter um espírito mais festeiro, ele já vai ver a vida de uma forma diferente, né? Quando o terceiro filho chega, na maioria das vezes, né? Os pais já são mais confiantes, já não vão estar já com aquele dilema de estar querendo fazer de tudo como faz pelo primeiro, né? Aí se eu errar, aí o pai erra por excesso ou pela falta com o primeiro filho. Aí no do meio, já o do meio, coitado, às vezes já pega o que sobrou do primeiro, né? Muitas vezes no enxoval mesmo, o que sobra. E o terceiro, meu Deus, já pega o que sobrou de tudinho, mas também já vai ter mais festa, já vai saber mais lidar com isso. Mas sempre é mais bajulado, o caçula, né? E isso acaba influenciando nos filhos também, falando psicologicamente, né? Então, assim, a criança mais nova, ela tende a ter uma maior liberdade do que os outros irmãos, como resultado, né? A gente vai perceber que a criança, o filho mais novo, eles são muitas vezes mais independentes. As crianças mais novas, elas podem... Pode falar. Eu fiquei com uma dúvida. E o que que acontece quando, por exemplo, um filho vem, aí ele só passa um tempo, depois falece? O que é que acontece ali na hierarquia? Depende. Por exemplo, se ele foi o primeiro, né? Que ele veio e foi embora, Terceiro. ou se No ele caso, foi o vem terceiro. depois, entende? Porque, assim, olha, os abortos também, o aborto, o falecimento novo, isso não sai do sistema da família. Ele é um membro da família, mesmo que não esteja mais fisicamente, mas ele não pode ser esquecido, entende? O que é que acontece é um pouco vago, como você fala, mas você tem que entender o seguinte, por exemplo, o que é que aconteceria se, por exemplo, seu pai ou sua mãe teve um filho antes de você, que é a primogênita, a suposta, né? Seria a suposta primogênita, mas eles excluíram isso, eles cancelaram a comunicação sobre isso. Então, de uma forma ou de outra, isso vai reverberar na família. Algum membro daquela família vai impactar aquela energia, de alguma forma. Ele vai querer vir à tona, ele vai querer o pertencimento dele. Ele pode o quê? O que é que você pode fazer, por exemplo? Você pode aceitar que ele não está mais aqui, que morreu, tudo bem, mas você não pode esquecer, passar uma borracha e achar que ele nunca existiu. Ou não comentar com os filhos, ou não deixar o espaço dele, sabe? Por exemplo, ah, esse aqui é o meu mais velho. Esqueceu ele. Ah, fulano é o único filho que eu tenho, né? Às vezes a gente esquece de um jeito que a gente exclui totalmente. Não é não, ah, eu tive outro filho, sim, mas assim, não veio, entende? É você entender que ele esteve ali, na sua vida, mas não excluir totalmente. Ah, não, só tem um filho. Tem mulheres que perderam ou tiraram e fazem questão de negar aquilo ali. Então, isso aí é o quê? Isso é excluir.
Não, eu tive outras situações, mas não chegou a vingar, porque eu não estava preparada, ponto. Mas excluir da vida e não fazer ele pertencer ao seu clã, isso é bem perigoso, porque isso vai vir de uma forma ou de outra. Entende? Então, assim, tudo bem que a gente faleceu, mas a gente não, como é que eu posso dizer? A gente não ficar falando direto, morreu, ficar revivendo um luto. Não é isso, entende? É você entender que ele fez parte do seu clã. Em alguma coisa aí na história da tua vida, você não deixar ele excluído. Compreende? Para mais na frente, não nessa geração ou nas próximas, vir de uma forma conturbada. Pode vir nessa, mas pode vir nas próximas. Entende? No neto, em alguém que venha mais lá na frente, essa cobrança. Ou no próprio sistema mesmo, lá dentro da família, tem uma desordem, você verificar que tem muito conflito, vai vir muito isso também. Compreende? Tem que ter essa percepção. Aí aqui, a característica do filho, né, mais novo, ele é aberto, ama fazer amigos, fazer as pessoas rirem, pode ser considerado mimado, exigente ou impaciente, persistente, não desiste quando se trata de um objetivo dele. O filho mais novo, ele vai ter traços da personalidade com mais facilidade, de ser mais comunicativo, né? Grande contador de histórias, vai ser mais carinhoso. Ele também pode sentir que tem que trabalhar muito mais do que as outras pessoas para mostrar para as pessoas que ele está ali, né? Porque às vezes assim, ele já percebe, já teve 2 na minha frente, já mostraram o serviço. Uma característica negativa, né? Ele pode se achar que terá que dar muito mais dele para poder provar quem ele é, entende? Para que as pessoas percebam a luta dele, para poder levar ele a sério. Então, pode ser um traço negativo dentro dessa personalidade. Também pode sentir que pessoas tratam, né, ele por ser mais jovem dessa forma. Ou seja, esperam dele menos responsabilidade porque ele é mais jovem. Aí aqui o filho único. Deixa eu falar um pouquinho do filho único, para a gente expressar um pouquinho mais. O filho único é o primeiro filho, e é único, né? Então, de modo que os pais podem tomar essa responsabilidade muito a sério. Eles não querem cometer erros à custa da criança. Por isso, são muito conscientes e deliberados com a sua parentalidade, né? Os pais podem cobrar demais de si e muito do filho. Os filhos únicos, eles crescem rodeados de adultos e têm um acesso incomparável aos seus pais. Ele fica muito mais mimado, né? Muitas vezes são mais verbais e maduros. Alto nível de interação com adultos que experimentam. Eles podem ter mais traços da personalidade de lidar melhor com adultos. Uma característica boa aqui, ó, se você é o filho único, você realmente tem muito em comum com aqueles que são primogênitos. Eles são um pouco parecidos, né? Então, aí, eles vão ser bem organizados, perfeccionistas, confortáveis com responsabilidades, tendem a não aceitar críticas, não são pessoas que vão aceitar críticas com facilidade, estão confortáveis em ser o centro das atenções, tendem a desenvolver autoestima elevada, um ego muito elevado, né? Preferem a companhia de uma família, de alguns amigos próximos do que, né, de outros. Sentem-se fortemente ligados aos pais, muitas vezes carregando o senso de obrigação e responsabilidade pelo seu cuidado. São aqueles filhos que, não, às vezes, não sentem nem a necessidade de casar, sabe? Eles ficam lá para ficar solteirão, morando com os pais, muitas vezes. Eles desenvolvem essa... É parecido com o primogênito. Quando o primogênito ele está desvinculado da função dele real, ele está em desarmonia. Então, ele não consegue crescer e ir para o mundo, encarar a vida. Aí eles ficam presos ao pai.
A mesma coisa acontece com o filho único. O filho único, às vezes, ele não se sente à vontade para ir, porque ele sente a cobrança, a dívida, como é o nomezinho que chama? A lealdade com o clã. Ele sente a necessidade de ser leal. Aí eu preciso ser leal à minha mãe, eu não posso casar agora, eu não posso ter filho agora, eu não posso, sabe? Eu não posso me separar agora, ela precisa de mim ou ele precisa de mim. Você sente uma lealdade com alguém do clã, da família. E por isso se abdicam de fazer algo por si mesmo para ser aquele sustento, para ser aquele arrimo da família ali. Ou para sustentar a própria família mesmo financeiramente, emocionalmente, e abrem mão da sua própria vida. É bem punk, né? A criança única, na maioria das vezes, né? Eles vão estar sempre achando que eles precisam estar naquele ambiente nutrido, junto dos pais, com essa visão. Um ambiente mais seguro, mais saudável, mais estimulante. E quando eles não encontram isso no mundo, eles vão fugir. Aí vai dar pânico, vai dar ansiedade, vai dar todos esses transtornos, porque ele não vai conseguir. É punk, gente. Tem que estudar bastante sobre essa área para poder a gente se encontrar um pouquinho e ver qual é o nosso papel, né? Falei um pouquinho de cada um deles, para a gente ter um pouquinho dessa noção, ver como é, né, esse fenômeno que se repete, ver também como esse lado espiritual acaba reverberando na gente, o nosso emocional inconsciente, como eu falo da caixinha preta, né? A gente guarda muita coisa na nossa caixinha preta e a gente não percebe que muitas vezes esses desconfortos que a gente vem apresentando hoje na fase adulta, está lá na nossa história da infância, de como a gente foi criado, de como foi a organização familiar que nós tivemos, né? Às vezes a gente foi substituído por alguém, alguém chegou, tomou nosso lugar, e nós sentimos esse vazio do pertencimento, sabe? E a grande maioria das vezes a gente cobra o nosso espaço. Mas como é que a gente faz algo para resolver isso? É aceitando os nossos pais como eles são, aceitando o nosso clã como ele é. Olha, meu pai e minha mãe me deu o que eles tinham. Chegou mais alguém, roubou meu lugar? Tudo bem, é o meu lugar, é o meu de direito, ninguém vai me tirar ele, eu não preciso brigar por ele, porque isso é meu. Você não precisa entrar em guerra para brigar por algo que é teu por direito. Entende? Isso aí não tem como. É teu merecimento. Então, você começa a trabalhar na aceitação dos pais, aceitação do teu clã, e você começa a entender o seguinte: eu não preciso brigar por algo que é meu por direito, por lei divina, por lei espiritual, por lei dos homens também. Eu entendo a situação e começo a aceitar. Meu pai e minha mãe era o que tinha. O ambiente de família que eu tinha era esse. Então, eu não preciso cobrar. O que acontece muitas vezes é a gente cobrar esse nosso espaço, esse nosso pertencimento, e essa energia negativa, ela atuar na gente, por essa cobrança, entende? Não é que, meu pai e minha mãe me negou, não, mas eu me senti negada, entende como é que eu quero dizer? Aí meus irmãos lá da outra família do meu pai, não é que eles me negaram, eles nem viveram comigo, mas eu me senti negada. Então, quem é que tem que trabalhar? Quem está carregando esse peso? Foi eu que carreguei o peso de ser excluída. Foi eu que carreguei o peso de me achar negada. Então, eu que tenho que trabalhar em mim essa negação, essa exclusão. Tomando posse de quê? Daquilo que é meu por direito. Eu não preciso ir lá para o meu pai e dizer, olha, eu sou tua primeira filha. Eu não preciso ir para os outros irmãos na sequência e dizer, olha, isso aqui é meu lugar, vocês não podem tomar meu lugar. Porque isso é meu e ponto. Eu preciso aceitar que, mesmo sendo meu, a configuração da minha família, ela tomou outros caminhos e tem tomado e ponto. Isso é que é o pertencimento, entende? Eu entendi assim, olha, a minha família foi assim. Meu lugar é esse, mas eu estou em uma outra, né? Em uma outra região geográfica, mas o meu lugar é meu lugar, ninguém vai tomar. Entende? E a gente entendeu, o meu lugar ninguém toma. Mas eu não precisar
e provar, não. Eu aceitar o sistema como está funcionando. Eu entender a leitura da configuração da minha família, colocar isso na minha cabeça, olha, eu sou fulano e pronto. Eu sou o que sou e acabou. E cada um que fique com o seu. E você trabalhar dentro do seu autoconhecimento a sua parte. E você começar a trabalhar isso e começar a se livrar desses problemas, desses dilemas, entendeu? Aí a vida segue, você começa a ver o fluir da vida. E aí, mais alguma pergunta? A gente concluir, que já estamos chegando, já passamos do horário. Podemos finalizar. Eu agradeço a cada um que chegou. Desculpem a demora, né? Mas eu espero ter passado um conteúdo que possam ter compreendido, para abrir um pouquinho a mente de vocês sobre o assunto. E quem quiser se aprofundar mais, é só pesquisar mais um pouquinho sobre isso. A internet está cheia de conteúdo bacana. E é isso aí, gente. Shalom. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima segunda-feira. E a gente vai trazer outros temas. Vamos ver o que vai vir aí na próxima segunda-feira. Tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe todos vocês. E até a próxima. Shalom, querido.